vocês, tem esperança num cenário desse? Ele está falando das relações homossexuais em geral. Aristófanes, um famoso dramaturgo grego que viveu alguns anos antes de Cristo, ele disse numa certa ocasião que a homossexualidade era tão comum na cidade de Atenas que ele estava certo de que a maioria de sua audiência era de homossexuais. Os livros de história nos dizem que dos 15 primeiros imperadores, 14 eram homossexuais. Nero era casado com um homem. Então era extremamente, quando não tolerado, era encorajado. A pederastia, que é o envolvimento de homens com meninos, era vista como sendo uma maneira do menino galgar a maturidade. Era considerado normal isso aí. Então Paulo não está refletindo o espírito da época, ele está indo ao contrário do espírito da época dele. Ele não está condicionado pela cultura, ele está indo contra a cultura dos seus dias. Os judeus que eram contra esse pensamento eram uma minoria. O Israel e os judeus que lá estavam representavam uma porção ínfima do vasto Império Romano, civilização gigantesca de alcance mundial. Os judeus não tinham influência nenhuma. O pensamento dominante era que aquilo era visto como uma coisa comum. A bem da verdade se diga que tinha alguns filósofos e alguns poetas que questionavam a prática homossexual, mas no geral era aceito no mundo de Paulo, normalmente. Então ele não está aqui falando como uma pessoa que está bitolada pela cultura da época dele, ao contrário, ele está indo contra aquilo que era aceito como normal nos seus dias. Também outra coisa, algumas outras pessoas dizem, não, tudo bem, Paulo aqui está falando realmente contra o homossexualismo, mas ele está aqui se opondo somente ao homossexualismo religioso. Deixa eu explicar. No Antigo Testamento, tem 4 passagens onde se fala a respeito dos prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Eram homossexuais que eram sacerdotes, ministros das religiões pagãs. E eles ministravam nos altares, ofereciam os sacrifícios e eles se deitavam com os homens, como parte da cerimônia religiosa. Eles eram então prostitutos cultuais, eram homens, eram homossexuais que eram religiosos e praticavam homossexualidade no contexto religioso. Então as pessoas dizem, olha, Paulo está proibindo aqui a idolatria. Ele está proibindo aqui o culto aos deuses pagãos. Mas eu fico olhando no texto e procurando onde está isso, eu não encontro. Onde é que está aqui que Paulo está proibindo a idolatria? Nessa passagem aqui. Ele está falando das relações homossexuais em geral. Não está destacando que, não, eu sou contra a homossexualidade que faz parte, que leva à adoração de deuses estranhos ou você se envolver no culto pagão. Onde é que está isso aqui no texto? Paulo não está falando disso. Ele está falando da homossexualidade em termos mais amplos possíveis, que engloba tudo. Outros dizem assim, não, isso aqui, o apóstolo Paulo está apenas criticando a pederastia ou a pedofilia, que era muito comum nos seus dias. Tá bem, até poderia ser se tivesse só o verso 27, mas e o verso 25 que diz de mulher com mulher? Isso não é pederastia. Lisânias? Não, era muito ruim. Gente violenta, perigosa. Se o cenário político do império estava cinzento, o cenário político da província estava pior ainda. No tempo em que Deus levantou João Batista. Bom, mas você pode argumentar, já que o cenário político do império e da província está muito ruim, quem sabe a religião seja um porto seguro de esperança para o povo. Como é que estava a religião? Confira o verso 2. Sendo Pôncio Pilatos, Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam essa função. Era o cargo eclesiástico mais alto da religião judaica, comprada a peso de ouro. O Anás era o sogro, o Caifás era o genro.
O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas na hora de dar a canetada para mandá-lo para Pilatos, quem deu a canetada foi Caifás. A religião está corrompida. E a pergunta então que eu faço a vocês: tem esperança num cenário desse? Onde o império está mal, onde a província está pior, onde a religião está corrompida? Eu pergunto a vocês, olhando o cenário do mundo hoje, tem esperança? As nações com agenda anticristã, quando há um esforço deliberado e focado para desconstruir os valores do cristianismo, da fé judaico-cristã, quando você olha para o Brasil com esta mesma agenda, você pergunta: meu Deus, tem esperança? E eu quero dizer uma coisa a você: quando o cenário está muito ruim, Deus é poderoso para entrar na história, mudar o placar do jogo, virar a mesa da história e fazer algo extraordinário e trazer um grande reavivamento espiritual. Porque é nessa conjuntura que está escrito que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus vem a um homem estranho, num lugar estranho, que se veste de maneira estranha, que se alimenta de comida estranha, que prega num lugar estranho. Mas, meus irmãos, entendamos isso: onde a palavra de Deus vem, não importa se numa grande metrópole, ou numa cidade do interior, ou até numa região rural, não importa se numa grande catedral, ou num templo pequeno, não importa se num deserto ou debaixo de uma árvore, onde a palavra de Deus vem, as multidões vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Agora, como é que foi o ministério de João? Versículo 3, confira comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda, isso é uma metodologia. Leia os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos uma agenda centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas ele pregou o quê? Tem 400 anos, irmãos, que nunca ninguém prega. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Meus irmãos, e aí, o que vocês acham sobre esse assunto, sobre esse tema? Vocês concordam aí com os pastores, com o que eles falaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E a verdade é essa, meus irmãos. Infelizmente, muitos têm usado até da própria palavra de Deus para poder terem base bíblica, para ali vivenciar ou viver uma vida em total depravação, para usar de versículos bíblicos para sustentar uma ideologia que é totalmente contra o cristianismo, que é fora de toda linha de pensamento, de raciocínio cristão, que não tem nada a ver com os princípios bíblicos que Deus tem nos dado. Infelizmente, essa é a realidade de muitos hoje. Nós vemos pastores e igrejas, abre aspas, para a igreja aí, e pastores também, pois muitos deles têm usado até de versículos bíblicos para fazer com que seus fiéis vivam uma vida no pecado. Mas graças a Deus que existem pessoas, pastores e igrejas sérias que têm aí se manifestado, que têm denunciado, O nosso canal aqui não é para julgamento, mas sim para trazer uma conscientização sobre a nossa vida, sobre a forma de vida que nós estamos levando no Evangelho. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber os conteúdos do canal, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.